Bom dia, porão jovem! Acorda aí para participarmos juntos desse momento interativo, desse momento gostoso que vamos passar na companhia do nosso Deus. Você já deve estar olhando aí, percebendo, opa, tem coisa diferente aí, né? Tem uma estrutura diferente, está acontecendo algo um pouquinho diferente. Fique tranquilo, vai ser uma bênção, viu? Hoje nós reformulamos um pouquinho, como aqui o nosso porão jovem é a nossa sede, o nosso quartel-general, então a gente mudou um pouquinho o nosso layout para que pudéssemos nos sentir pertinho aqui do nosso cantinho, do nosso porão, e também para que outras pessoas tivessem acesso ao nosso bate-papo. Você sabe que sábado após sábado nós temos esse momento no Instagram, e a partir de hoje nós vamos ter esse momento também vinculado ao YouTube. Então, mais pessoas vão poder assistir, mais pessoas vão poder participar, mais pessoas vão poder ser alcançadas pelo Evangelho. Então, por isso que nós fizemos essa reformulação, espero que seja uma bênção, que você goste, mas apesar de estar nesse ambiente um pouquinho mais profissional, continuamos com aquele foco pessoal, tá bom? Então, você pode ficar à vontade, pode mandar suas perguntas, pode fazer a sua interação. Esse é o momento para estarmos juntos, tá bom? Então, fique à vontade, fica mais perto aí do seu familiar, convida a galera, compartilhe o link e esteja pronto para viver grandes momentos aqui ao lado do Senhor, tá bom? Antes de começarmos, gostaria de lembrar para você que semanalmente temos esse guia de estudos. Por favor, acompanhe, tá? Leia, estude. Esse é o nosso manual para que você possa aprender como conhecer a vontade de Deus. Então, por favor, não esqueça, tá? Todo dia estuda a lição e marca o porão. Além disso, quando terminamos a nossa live, o nosso bate-papo, nós temos o quiz. Não esqueça de participar do quiz. O quiz nada mais é do que um momento para você recapitular os pontos altos da lição, para ver se você está craque mesmo. Então, não esqueça de participar, tá bom? Hoje, o nosso convidado é uma pessoa muito especial, que eu tenho um grande carinho, admiração. Conheci quando ele era departamental de comunicação e estava atuando aqui no Brasil, uma pessoa muito acessível, um homem de Deus, e eu tenho a alegria de estar com o pastor Bruno. Bom dia, pastorzão, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, porão? Prazer estar com vocês, hein? Maravilha, pastorzão, prazer é todo nosso, viu? Prazer é todo nosso, pode ter certeza que a galera aqui gostaria de te dar um abraço, mas como a gente está no distanciamento social, vai só um salve por enquanto, tá bom? Beleza, beleza. Obrigado pelo convite, viu, pastor Mauri? O prazer é nosso de poder tê-lo conosco, a gente que agradece, viu, a sua disponibilidade. Sei que sua agenda é muito cheia, mas obrigado por ter disponibilizado esses minutinhos para estar conosco. Pastorzão, o senhor ora para a gente começar, por gentileza? Claro, claro. Vamos orar então, gente. Nosso Deus, obrigado por essa manhã de sábado. Estamos distantes fisicamente, mas ligados e juntos pela fé. Também com o auxílio da tecnologia. Então, pedimos que tudo dê certo, Pai, que toda a equipe que está trabalhando aí tenha habilidade, que nada impeça da gente se comunicar contigo e um com o outro. E abençoe esse momento, dirigindo a cada um de nós, para que a gente aprenda mais do que já estudamos durante a semana na lição da Escola Sabatina. Dê-nos o teu Santo Espírito em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pastorzão, antes de entrarmos propriamente dito aí no estudo, na recapitulação da lição, fala um pouquinho sobre o senhor, seu ministério, fala um pouquinho sobre o chamado de Deus agora para uma área um pouquinho diferente, tão importante. Comenta um pouquinho aí da sua vida, pastorzão, para que a galera do porão possa te conhecer melhor.
Beleza, galera. Olha, meu nome é Bruno Cruz. Eu sou natural do Recife, mas há muitos anos não moro lá, né? A maior parte da minha vida eu estou fora de lá, então o sotaque não tem muito mais, mas tem umas coisinhas. E uma delas é que eu amo cuscuz, viu? Sou bem culinária nordestina ainda. Eu trabalho para a igreja há 16 anos, como pastor há 8. E nesse exato momento eu estou num programa de estudos, então eu não estou exercendo nenhuma função na igreja, eu não estou como distrital ou departamental, eu estou só estudando, né? Então, e a ideia era, olha que louco, né? Ir para os Estados Unidos agora, e veio a pandemia. E a gente tá aqui no Brasil, né? Mas ainda estudando, se capacitando e participando também de vários projetos. A gente está esperando passar essa onda aí para ver o que é que a gente vai fazer, né? Mas atualmente eu estou ligado a alguns projetos e um deles chama-se Método Cross e o Sem Caixa, que está ligado a Novo Tempo. O Sem Caixa deu uma paradinha, vai voltar para Novo Tempo daqui a pouco. Mas o Método Cross é um método que a gente desenvolve de capacitação pessoal, desenvolvimento de pessoas. É algo que eu já fiz muito na comportagem, né? Esses 8 anos antes de ser pastor, eu era comportor de palestras e tal, e servia empresas, e agora a gente está voltando com um projeto assim, um pouco mais ousado, ligado a igrejas e ligado também a empresas, né? Vai ser bem legal, estamos lançando em breve algumas coisas legais aí. Então é isso. E essa semana, inclusive, pastor Mauri, a gente vai lançar um pequeno curso, rapidamente, para ajudar algumas pessoas nessa fase de quarentena, né? Especialmente para ajudar alguns comportores que estão aí precisando fazer seu dinheirinho, precisando trabalhar. A gente vai lançar um curso para eles venderem. Está saindo essa semana. E aí, em junho, sai um curso mais completo, assim, bem top, que é o Método Cross. Bem, é isso aí. Maravilha, maravilha, pastor. É, o senhor tem um hobby, né? Algo que, ao menos quando nos conhecemos, é mais ligado à parte de cinema, de gravação para a igreja, Isso, né? Conta um pouquinho isso. sobre essa parte cineasta aí do senhor, hollywoodiana. Cara, nem mencionei isso, mas quando a gente decidiu ir para os Estados Unidos estudar, era para continuar estudando cinema, né? Lá é a meca da coisa. Então, quando eu estava no meu terceiro ou quarto ano de ministério, eu acho que quarto ano de ministério, lá em São Paulo, eu fiz um curso de cinema, um curso livre, um curso rápido, mas um curso legal. E aí comecei a mexer com isso. Na verdade, eu sempre gostei de filmes. E eu queria produzir coisas para a igreja, para evangelizar pessoas, porque eu sei do poder que esse tipo de mídia tem. E aí comecei a estudar, começamos a produzir algumas coisinhas pequenas, até que em 2017 a gente recebeu uma proposta para fazer um filme para a nossa associação, né? Associação Paulista Central. E a gente aceitou esse desafio, fizemos o primeiro filme, um média-metragem de 30 minutos, quase 30 minutos, chamado Método de Cristo, que você pode assistir hoje mesmo lá no Feliz Set Play. Então foi o meu filho primogênito. Eu escrevi e produzi esse filme. E depois, ano seguinte, a gente fez mais um, chamado A Igreja do Sonho de Deus. É um filme sobre oração, bem bonito. Também escrevi e produzi. E menos de um ano depois, na verdade, 6 meses depois, a gente fez um terceiro, que é O Povo da Bíblia, que é uma temática um pouco mais jovem, sobre a Bíblia missionária, mas é uma coisa mais teen, mais descolado. E esse eu fiz a revisão de roteiro, eu não escrevi, foi outra pessoa que escreveu. Eu fiz todos os diálogos do filme. E fiz a produção também, né? Direção de produção e produção executiva. E aí estão os três lá no Feliz Set Play. Eu tenho uma grande paixão por filmes, amo demais fazer filmes. Acredito que a gente tem que mergulhar cada vez mais nisso, porque as pessoas talvez não estão dispostas a aceitar um estudo bíblico, mas estão dispostas a assistir um filme. E a partir do filme elas podem aceitar um estudo bíblico, né? Elas podem aceitar conhecer mais a Deus. Então é uma mídia muito poderosa. E aí eu quero estudar um pouco mais, me aperfeiçoar um pouco mais para continuar servindo a Deus nessa área. Maravilha, maravilha. Que legal, pastorzão.
Isso aí já é um spoiler para você que está assistindo a gente. Talvez pense assim, puxa, eu sou engenheiro, eu faço isso, ou eu faço aquilo, e pensa, puxa, o que é que eu posso fazer para Deus? Em todas as áreas, você pode utilizar seus dons para Deus, né? Eu sei que nem todo mundo tem o dom de ser um cineasta, uma pessoa assim como o pastor Bruno, mas eu tenho certeza que com o seu dom você pode utilizar aquilo que Deus te ajudou a conseguir para abençoar outras pessoas, para conhecer mais o Evangelho. Tá bom? Então, use o seu dom. Faça da sua vida um cumprimento do chamado de Deus para cumprir a missão, para salvar, para ajudar outros a conhecer a Cristo e o Evangelho. Muito bem. Essa semana nós conversamos um pouquinho sobre amizade. Amizade, né? A lição tem como título Mais Chegado que um Irmão. Pastor, você tem algum amigo que você é assim muito próximo, que você considera como se fosse um irmão? Tenho, cara, tenho 2 amigos assim, que são como irmão. Na verdade, é curioso, o meu melhor amigo é meu irmão do meio. Ele é o parça mesmo, assim, a gente é muito próximo, mas eu tenho 2 amigos que, cara, sim, é para qualquer coisa. Não tenho dúvidas que me amam, que eu amo demais esses caras e a gente tá para como se fosse de sangue mesmo, sabe? Se um precisar do outro, pode contar porque tá ali disponível. Um deles é pastor e o outro é um cara até um pouco mais velho que eu, o Wellington. Ele mora lá, ele mora em Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo. Embora que ele seja de Pernambuco também, como eu. São pessoas que a gente não está fisicamente próximo, não é só por causa da quarentena, porque a gente foi trabalhar em lugares diferentes e tal, mas a gente é muito, muito amigo. Se fala toda semana, quase todo dia, na verdade, pelo menos uma coisa, um videozinho, uma mensagem de WhatsApp. Estamos sempre juntos. Que legal, que legal. Para você que está chegando agora, a gente está conversando um pouquinho sobre amizade. O texto para a nossa reflexão está em Provérbios 18, 24. Eu gostaria que você marcasse esse texto, esse bate-papo é baseado na Bíblia. Provérbios 18, 24 fala assim: há amigo mais chegado que um irmão. Mais chegado que um irmão. Eu tenho certeza que você tem amigos, né? Todos nós temos amigos, todos nós temos pessoas que nos identificamos, queremos estar próximas, né? Só que eu gostaria de lembrar uma coisa para você. Apesar de Deus criar essa necessidade no ser humano, né, de nos socializarmos, de vivermos em comunidade, a amizade é algo fundamental para isso, desde que seja pelos motivos certos. Por exemplo, na lição, falou 3 tipos de amizades. O primeiro tipo de amizade é aquela amizade da utilidade. É uma pessoa que se aproxima do outro, querendo ser amiga do outro, para obter alguma vantagem. Já ouviu falar de amigo interesseiro? Então, esse é o tipo de amizade que não devemos ter, né? Não devemos ser assim, interesseiros, não podemos ter amizade com o objetivo de sugar da outra pessoa um benefício, né? O outro tipo de amizade é a amizade do prazer. Ou seja, você é amigo só porque, de alguma forma, ela te traz um benefício no âmbito emocional. Ou seja, seu único vínculo é porque ela te faz bem. Você não gosta da pessoa, você não se importa com ela, mas ela está perto, ela te faz bem, por exemplo, ela te faz sorrir, contar uma piada, tal. Você não gosta dela, mas gosta de estar perto dela. Esse é um tipo de amizade que também nós não devemos seguir, né? Uma amizade baseada só no prazer. O tipo de amizade que devemos ter é o terceiro e último tipo de amizade que a lição comenta, é a amizade da afabilidade. O que é isso? É uma amizade onde você de fato se importa com a pessoa. Você gosta da pessoa. Claro que ninguém
gosta de ficar perto de pessoas que te machuquem. Obviamente que nós vamos estar perto de pessoas, termos amigos que nos dão prazer. Obviamente nós vamos ter amigos, e quando temos amigos, de alguma maneira somos beneficiados. Isso aí está envolvido. Mas o objetivo e a base da amizade é o nosso é o nosso sentimento pela pessoa. Nós gostamos, nos importamos com a pessoa, não queremos apenas usá-la. Então, para você que está acompanhando aí, para você ser um amigo de verdade, você tem que amar as pessoas, você tem que se importar com elas, e não necessariamente só buscar algo, um proveito para si, tá bom? Seja um amigo de verdade, se importe com as pessoas. Você já conheceu alguma pessoa, pastorzão, que talvez se aproximou de você, assim, por interesse, ou já viu alguma situação dessa ocorrendo? Eu acho que todo mundo já passou por isso, né, cara? Desde pessoas que querem, talvez, pegar dinheiro seu, embora que a gente não tem muito dinheiro, mas sempre tem alguém que tem menos que você, né? E aí eu me lembro de um cara, olha que louco isso, tem um cara que na minha adolescência eu tive amizade. Na adolescência a gente tem um monte de amigos, né? Depois os amigos vão afunilando e tal, e se tornando amigo mesmo, assim, para valer. Mas nessa fase aí de adolescência, pô, todo mundo é amigo e tal, tem a turma. E aí tinha um cara que eu aprendi, assim, não vou dizer que eu aprendi violão com ele, até hoje eu não sei muito, mas era um cara que tocava muito violão. Esse cara tocava, nessa época eu estava não estava na igreja para valer ainda. Eu conheci a igreja aos 12 anos, me batizei, tinha quase 18, né? Então eu não estava firme na igreja ainda. E aí esse cara tocava no barzinho no final de semana, tocava muito violão, o cara tocava muito, cantava legal também. E aí eu comecei a fazer muita amizade com esse cara, que eu queria aprender violão, né, e tal, e as meninas gostavam, né, de quem toca violão, toda aquela coisa. E aí fiz muita amizade com esse cara, mas esse cara, mano, me pedia dinheiro direto. E o pior é que eu não tinha dinheiro, cara. Ele tinha mais que eu, porque ele tinha os rolês dele, né, no final de semana. E eu não, cara, eu era adolescente, eu não trabalhava ainda e tal. Pegava um dinheirinho ou outro ali. Esse cara me pedia dinheiro direto. E aí, eu me lembro que depois de um tempo eu saí de Recife, fui para outro estado, né? Ainda adolescente, para o Rio Grande do Sul, trabalhar na portagem e tal. E aí, quando eu ia visitar a minha família lá em Recife, eu vi esse cara sempre me pedia dinheiro. Sempre. E nunca pagava, cara. Não, nunca pagava. E aí, quando foi a última vez que eu fui lá em Recife, ano passado, ano retrasado, na verdade, né? Visitar meus pais e tal. E aí, esse cara não foi me visitar. Não foi me visitar. Lá na casa dos meus pais, né? Não, o fulano vai lá, mas não foi. O cara tá me devendo tanto dinheiro que eu acho que ele desistiu de ir, entendeu? Então, olha que louco, né? Eu achava que era amigo, cara. Eu achava que o cara era amigo, assim. E era um cara que estava por interesse, né? E quando eu falo dinheiro é assim, gente, R$ 20 aqui, depois 50, não é muita grana, não. Mas o cara não tá, assim, nunca foi um amigo de verdade, né? Então, Sim. sim, já tive gente que se aproximou por alguma razão, sim. E a gente, quando a gente é líder, né, pastor ou líder de alguma coisa, as pessoas também se aproximam muito com outros interesses, né, para ter alguma boquinha, alguma facilidade. Isso é muito comum. E a gente tem que estar esperto com essas pessoas, né? Mas, Sim. infelizmente, já fui vítima desse tipo de amizade, viu? Com certeza. Puxa vida, pastorzão. É, tem muita gente que se aproxima com interesse, tem muita gente que faz N outras coisas aí, né? É, e a Bíblia, ela fala para termos cuidado com o tipo de pessoas que nos relacionamos, né? Eu trouxe aqui um verso que está na lição, 1 Coríntios 15, verso 33, falando assim: as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, além de ter aquelas pessoas que às vezes só vão te sugar, vão fazer com que você fique com a carteira vazia, né, como fala na Bahia, fique na lona, né? Ainda tem as pessoas que, além de fazer isso, te conduzem ao mau caminho. Te conduzem ao mau caminho.
Eu achei muito interessante o comentário da lição do seguinte: às vezes a gente foca em bastante coisa para áreas profissionais da nossa vida. A gente estuda, a gente se qualifica. Só que a amizade é um tópico que a gente deixa ao acaso. A gente diz, quem eu for encontrando, a gente vai se relacionando e não adota nenhum critério para estabelecer amizades, né? E a Bíblia vem falando que esse é um assunto muito importante, que devemos ter cuidado. Por quê? Porque se escolhermos mal nossos amigos, eles podem nos influenciar a fazer o que não presta, a fazer o que não deve. Eu já conheci várias pessoas, principalmente meus amigos da adolescência, que começaram a se misturar com certas pessoas e começaram a fazer delitos, começaram tipo, querer ser malandrão, entendeu? Não querer estudar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E enquanto você é adolescente, enquanto sua mãe paga suas contas, beleza, mas daqui a uns anos você vai ter 20, 30 anos, e aí, como é que fica? Então, cuidado com as más companhias. Veja se as amizades elas te aproximam de Deus e te levam para algo bom, né? Por mais que a gente falou que a gente não deve ser interesseiro nas amizades, e a gente não deve mesmo, mas a gente deve ter um critério assim, poxa, essa amizade está me ajudando a ser uma pessoa melhor? Você se importa com a outra, ama a outra, mas você também tem que, nesse relacionamento, buscar estar mais perto de Deus, porque senão você vai estar indo por maus caminhos. Então, muito cuidado, leve a sua vida com mais critérios para você ter uma boa amizade. O que é que você aconselharia, pastor, a galera aqui para ter um bom amigo? Que dica você daria, assim? Primeira coisa, seja um bom amigo. Perfeito. Se você não quer ser importunado por amigos interesseiros, não seja interesseiro, porque a gente atrai pessoas que são muito próximas, muito parecidas conosco, né? Então, você falou do malandrão aí, cara. Malandrão vai andar com quem? Vai andar com malandro, né? Então, normalmente, a gente se aproxima de pessoas que têm valores diferentes, valores semelhantes, crenças semelhantes, fé semelhante, né? Gostos semelhantes. Então, você nunca vai se aproximar de uma pessoa que gosta de um estilo de música diferente de você, se veste muito diferente de você. Cara, não vai ter papo. Portanto, seja um bom amigo, para que bons amigos cheguem perto de você. Então, seja alguns elementos da boa amizade, né? Que a Bíblia apresenta. Uma delas é lealdade. E a lealdade, ela só se mostra quando a gente passa por uma situação que a gente é tentado a ser desleal. Sabe que muita coisa na vida é assim, né? Olha, um parêntese aqui, coisa legal. Suponhamos que você está pedindo para Deus para ter paciência. Deus, me dá paciência, me dá paciência. Eu quero ser paciente. Como é que Deus vai te dar paciência? Te colocando na vida situações para testar a sua paciência. Em outras palavras, situações que você pode perder a paciência. E aí a situação vem, né, que é a tentação. Aí você fala, pô, Deus, eu pedi para ter paciência, me manda isso. Sim, foi Deus que mandou. Para você exercitar a paciência. Né? É que nem, cara, quando Jesus estava andando sobre as águas e foi salvar os discípulos olharam e falaram, cara, é um fantasma. Cara, era a solução deles e eles não notaram. Achavam que era um problema ainda maior. Os caras estavam prestes a morrer afogados e ainda havia um fantasma atormentar. Olha que loucura. Então, a solução estava na cara deles e eles não notaram isso. Então, para a gente ser leal, Deus vai proporcionar possibilidades da gente não ser leal, para testar. E a gente, então, só é leal a um amigo quando vem uma situação que a gente é tentado a ser desleal. Perfeito. Né? Como é que pode ser uma deslealdade? Quando alguém chega, por exemplo, conta uma fofoca do seu amigo, né? Fulano e tal, e aí você entra na onda. Especialmente quando você sabe que é mentira. E mesmo sendo verdade. Eu me recordo de um amigo meu, esse amigo, que eu te falei dos dois amigos, né, esse, que é o pastor, uma vez a gente estava numa reunião de treinamento e tal, com muita gente, tinha gente que era da igreja, tinha gente que não era da igreja e tal. A gente é amigo há muito tempo. E aí, tinha uma pessoa falando mal de mim. E aí esse meu amigo, que a gente não era tão amigo ainda, nessa época, ele falou, Bruno, fica de olho em fulano, hein, cara. Esse cara tá falando mal de ti. Não parece ser teu amigo, não.
Ele fez uma fofoca? Não. Ele me deu um alerta, é diferente. Ele ouviu uma fofoca e ele foi para mim e falou, cara, fica de olho, esse cara tá querendo te detonar. E aí, veja, isso é lealdade, é um alerta, né? Quer dizer, ele poderia ter se calado, deixa o Bruno se ferrar lá, deixa o problema dele. Mas não, o cara foi bacana. Então a gente tem que ser leal, esse é um ponto, tá? Leal aos amigos, não entrar na pilha de fofoca, não entrar na pilha de passar a perna, de olho grande, né? Furar os olhos. Então, eu acho que lealdade é uma coisa. Uma outra coisa que é muito legal também é que a lição mencionou, que são os laços de afeto. Então, um amigo, ele demonstra afeto. Claro que homem, às vezes, é meio diferente da mulher, né? A mulher pode mostrar um pouco mais, abraça mais, a mulher beija, o homem não se beija, pelo menos no nosso país. Mas afeto não é só físico, né? Afeto são palavras de elogio, mostrar que você tem um carinho, uma admiração por aquela pessoa, né? Então, isso é muito importante para você cultivar a amizade e até conquistar a amizade. Só que acontece que a gente, às vezes, depois de ter muito tempo de amizade com uma pessoa, para de fazer isso, né? Uhum. Até no namoro, casamento, tá, um relacionamento que já está passando os anos aí, a gente pode elogiar. Então, o laço afetivo, ele é alimentado através de palavras de afirmação, né? Que é o elogio, é um exemplo. Mas, às vezes, um carinho, um abraço, um presente. Pô, dá um presente para o seu amigo no aniversário dele. Por que não? No dia do amigo. Ou uma ligação, né? Um contato. Laços. Laços. Bem atados. E Maravilha. uma outra coisa legal também é a gente se sacrificar. Eu acho que esse dos 3 pontos, esse é o mais importante. A gente fazer sacrifícios pelos amigos, tá? Especialmente numa época como essa, de pandemia, onde talvez um amigo está com um problema emocional, isolado, longe de todo mundo, a pessoa está muito triste, né? Talvez desenvolvendo uma depressão. Às vezes está precisando de grana, de um emprego, né? Então a gente tem que se sacrificar de alguma maneira pelos nossos amigos. A gente se envolve às vezes em projetos sociais e tal, mas os primeiros são aqueles mais próximos, coração a coração, né? Então, os familiares e os amigos. E a gente, repito, se sacrificar. Então, se tem um pouquinho de grana sobrando, ou não tem muito, mas dá para ajudar, ajuda. Liga para o colega que está meio triste. Quem sabe, se possível, marca um encontro pessoal mesmo, com distanciamento social indicado, mas, cara, se sacrifica pelo amigo, tá? Sacrifício é a maior prova de uma amizade. E o maior exemplo, sem dúvida, é Jesus Cristo, né? Jesus mesmo disse, não há maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. E ele fez isso por nós. Perfeito, pastorzão. Perfeito. A galera está acompanhando aí. Eu vou ler alguns comentários. Lembrando que quem está chegando aí, está vendo o layout aí diferente do porão e tal. Apesar de ter ficado um pouquinho mais profissional, não deixa de ser pessoal. É algo para você participar, para você interagir, como nós fazemos, né, há um tempo pelas redes sociais. Aqui é só para ajudar a ter um maior número de pessoas que possam ser alcançadas, pois além do Instagram, hoje nós estamos vinculando também ao YouTube, mas você pode participar. Vou ler aqui alguns comentários, pastor. A Ivonete falou assim, quando você empresta dinheiro, você perde o dinheiro e o amigo. Olha só, Ivonete. Joãozinho, devemos saber escolher nossos amigos para que eles sejam boas influências na nossa vida. Isso mesmo. Outro comentário. Difícil ter amigos. Temos muitos colegas. Estou falando aqui. De fato, é importante a gente ter essa seletividade, né? Ter um relacionamento mais profundo. E, por último, o Bruno... Não, eu sempre fico em dúvida se é a Bruna ou se é o Ricardo que está postando. Eu vou dizer que foram os dois. Postaram assim, nunca faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Boa dica para ter uma amizade. Boa dica mesmo. Legal. Excelente. Pastorzão, pode Pastor falar. Mauri, aproveita e tira um print aí uma foto, não sei, desse cenário, porque eu não estou vendo, né? Eu estou comunicando com vocês aqui. Manda para mim depois. Pode deixar, a galera aqui da produção já está fazendo isso, pastorzão. Maravilha. Show! Uma coisa que eu gostaria agora que a gente comentasse um pouquinho é o seguinte.
A gente já viu sobre amizades, já vimos sobre a importância de termos critérios, a importância de termos amigos. Eu gostaria de analisar agora um pouquinho o tema que a lição trouxe, sobre amizades infiéis. Traduzindo, você que está acompanhando a gente aí, você já teve alguma situação que você falou, olha que amigo da onça? Talvez você já tenha passado por isso, né? Você tenha olhado para um amigo e diz, nossa, esse aqui é meu brother, ele está comigo, né? A todo tempo. E aí, em nenhum momento, ele trai você, ele faz alguma coisa e você fala, puxa, que amigo da onça. Amigo da onça. Eu gostaria de expandir um pouquinho mais esse conceito de amizade da onça. Às vezes, a gente pensa que amigo da onça é só alguém que nos trai. E, de fato, quando alguém nos trai, tem uma evidência mais nítida. Nossa, esse é um amigo da onça, tal, né? Mas, por exemplo, tem pessoas que se submetem, pastor, a uma situação desconfortável, a um relacionamento que, em todo momento, ele é ridicularizado, ele passa por momentos ruins, ele tenta ser aceito por um grupinho ali, mas o grupo só o ridiculariza, só o faz com que ele se sinta para baixo, só se sinta mal, né? Esse é um aspecto de amizade infiel também. Esse é um tipo de amigos da onça. Às vezes você está passando uma situação com uma pessoa, você tenta lá fazer várias coisas para fazer parte daquele grupo, tenta, mas aquela pessoa só te ridiculariza e você ainda fica se sujeitando a esse tipo de situação. Você que acompanha, isso também é um exemplo de amigo da onça. Cuidado com esse tipo de amizade infiel. Cuidado com esse tipo de relacionamento que só te machuca, que só te leva para baixo, que só te deixa deprimido, que faz com que você perca o valor que você tenha, que faz com que você não se sinta especial. Isso é muito comum, principalmente no meio de adolescentes, ali perto da juventude, né, pastor? Sim, isso mesmo. Olha, pastor Mauri, a Bíblia diz que a gente tem que amar o próximo. Qual é o critério? Como a nós mesmos. Isto é, eu tenho que me amar primeiro. Então, se eu não me amo, como é que eu vou amar o outro? Se eu não me valorizo, como é que eu aprendo a valorizar os outros? Se a percepção de si mesmo é ruim, como é que a gente vai ter uma percepção positiva do outro? Às vezes tem gente que assim, não, mas eu admiro mais o outro do que a mim mesmo. Isso é meio doentio, né? Tem alguma coisa errada no negócio aí. Porque a gente tem que se amar primeiro. E quando a gente se ama, a gente não permite que as outras pessoas nos prejudiquem. A gente não permite isso. A não ser que fuja do nosso controle, tá? Mas, quando está sob o nosso controle, a gente não deixa elas fazerem isso. Então, é como uma pessoa passa na rua e ela vai te agredir e você não vai deixar. É claro que não. Tem gente que fala assim que isso é dar outra face. Não, dar outra face não é isso. Dar outra face é uma ilustração que Jesus dá de perdão. Mas perdoar e confiar são coisas diferentes, tá bom? A gente tem que perdoar as pessoas, mas a gente não tem que confiar em todas as pessoas. A gente não confia em criminosos, em pessoas violentas, em pessoas traidoras, Sim. tá? Então, essas pessoas que se aproximam de nós para nos prejudicar, a gente tem que colocar limites sobre elas. E, às vezes, até mesmo terminar a amizade. Sim. Terminar a amizade. Se afastar mesmo dessas pessoas. Ou você coloca limite, ou você aumenta esse limite ao ponto de se distanciar e não ter mais relação com essa pessoa, tá? Repito, Deus nos ensina que nós precisamos nos afastar do mal. Repetidas vezes na Bíblia. Quantas vezes, né? Se afaste do mal, se afaste do mal, se afaste do mal. E às vezes o mal é uma pessoa que está fazendo mal contra nós. A gente não tem o dever de viver com essa pessoa. Só que a gente que é cristão, a gente pensa assim, pô, mas a gente tem que amar os inimigos. Repito, amar não é confiar. Pô, Deus nos ama, mas Deus confia em nós. Deus é louco de confiar em nós? Deus não é louco. Deus, embora nos deu a missão, né, que é a coisa mais preciosa que ele tem, confiou a nós,
Mas Deus não confia tudo a nós. Deus não é louco. Então, Deus vai confiar, por exemplo, aquilo que é de mais precioso para um criminoso, para um terrorista? Não vai fazer isso. Nem nós devemos fazer também. Então, amar e confiar, perdoar e confiar são coisas diferentes. Então, a gente tem que amar as pessoas como? Tratando-as bem, com respeito, mas algumas vezes nós temos que nos afastar de pessoas, essa é a palavra, hein? De pessoas tóxicas. Perfeito, pastor. Perfeito. Esse é um ponto que a gente deve frisar. Apesar de estarmos falando de amizade, de proximidade, de relacionamento, a lição também fala da importância de nos afastar de relacionamentos ruins, né? De cancelar uma amizade. Eu estive, pastor, com uma pessoa há um tempo e ela falou o seguinte: olha, essa pessoa me incitou a usar drogas, me incitou a passar por várias situações humilhantes, vexatórias, até de agressão mesmo. E aí ele falou o seguinte para mim: olha, como eu não tenho forças para impor limites, o que é que essa pessoa fez? Ela se afastou da pessoa. É exatamente isso que o senhor está falando, pastor, que às vezes há situações de amizades que a gente tem que se afastar mesmo, né? Tem que cancelar. Por exemplo, se tem alguém aí que está acompanhando a gente que, por exemplo, já usou algum tipo de substância, né, alguma droga, e aí os seus amigos são usuários. Você sabe que você tem aquela inclinação, aquela fraqueza para aquele tipo de substância. Você sabe que, ao estar perto desses amigos, você vai ser tentado a usar. Então, o que você deve fazer? Você deve se afastar, né? Você deve se afastar. Se você era uma pessoa que bebia muito, e aí você só tem amigo que bebe, você parou de beber, só que esses amigos só vão para bar, você vai ter que se afastar delas, para o seu próprio bem. Então, apesar da lição falar muito da amizade, né, da importância de termos vínculos, da importância de nos relacionarmos, a Bíblia também orienta a nos afastarmos de pessoas, como o pastor falou, tóxicas, de pessoas que só nos prejudicam e de pessoas que, mais ainda, comprometem a nossa salvação. Eu acho que esse é o ponto principal no aspecto do relacionamento da amizade. Será que a pessoa está contribuindo para a minha salvação? Ou a pessoa só me afasta de Deus? Esse é um ponto para você pensar, né? Pastorzão, indo para a parte final da lição, eu vou pegar aqui o celular para ir vendo aqui as interações da galera. Olha só, o Elmer comentou assim, ó, a lição comenta muito sobre os níveis de amizade. E refleti muito quando a lição falou que os amigos mais íntimos são aqueles que lembram de você quando você está em crise. Olha só. Eu não sei se em algum momento você que está assistindo essa live já passou por uma situação assim, se viu triste e parece que todo mundo virou as costas para você. A pessoa que vira as costas para você no momento de crise não é teu amigo. No máximo, um colega. Né? Porque um amigo mesmo, ele se importa com você, ele não vai te deixar na mão. Né? Mesmo que não tenha condição de talvez resolver o seu problema, pelo menos ele vai estar ao seu lado te ajudando, te apoiando. Né? É mais ou menos isso, pastorzão? Exato, exato. Olha, eu gostei muito quando você falou completando muito bem, sobre a amizade mais do que tóxica é aquela que nos afasta de Deus. Né? E a melhor das amizades é aquela que nos aproxima de Deus. Cara, eu tenho certeza que todo mundo já teve algum momento em que um amigo te ajudou a passar por uma situação porque colocou Deus na jogada, né? Porque orou com você, porque leu a Bíblia com você, porque deu um conselho a você, porque foi um reflexo de Jesus para você. E aí é importante a gente entender também que a gente tem que ser isso para alguém, né? O verdadeiro amigo faz isso.
Assim como a gente precisa, existem outros que precisam de nós. Então, cara, sem dúvida alguma, a verdadeira amizade é aquela que nos aproxima de Deus. Na verdade, qualquer relacionamento, pastor Amaury, uma das maiores provas, quando me perguntam, Bruno, como é que eu sei que o namoro é de Jesus? Cara, tem vários indícios, mas o principal deles é quando vocês estão crescendo espiritualmente, juntos, Perfeito. tá? Uma amizade também é assim. Então, como é que é o papo dessa amizade? O que é que vocês conversam? Conversam sobre música, sobre, sei lá, música secular, Justin Bieber, etc., né? Ou conversa sobre as coisas de Deus? Não quer dizer que quer conversar só sobre isso, você pode conversar sobre outras coisas, mas a verdadeira amizade, a verdadeira não, né? A melhor amizade, a mais valorosa amizade, é aquela que sempre vai ter um incentivo para o outro se aproximar de Deus. É aquele cara que te chama para ir para a igreja, aquele cara que te recomenda, aquela menina que te recomenda um bom livro, um bom canal no YouTube que tem coisa de Deus ali, né? Que manda uma mensagem bíblica no WhatsApp. São essas pessoas que a gente tem que deixar a antena ligada e falar, cara, é essa pessoa que tem que me aproximar mais. Eu me atraio, às vezes, mais com outro tipo de pessoa, mas eu tenho que mudar. Essa pessoa tem mais valor. Olha só, Perfeito. falando até sobre namoro, né? Não é o tema, mas eu me lembro que quando a gente veio morar aqui na região do NASP, onde eu moro, aí um dia eu fui, no sábado à tarde, perto do pôr do sol, a gente foi lá no NASP, eu com a minha família, eu tinha uma filha só nessa época, e aí tinha uma menina, sei lá, ela parecia ter uns 18, 19 anos, e ela ficou com a Bíblia e Espírito de Profecia, lição, estudando assim, e cantou, assim, no meio da natureza, né? E a gente ficou observando aquela menina, cara, mais de uma hora ali. Pô, que legal. No sábado seguinte, a gente foi de novo. E ela estava lá de novo. E eu achei muito legal aquilo. Aí a minha esposa e eu pensamos, e a gente falou quase que junto a mesma coisa. Ela falou assim, cara, tá aí uma boa menina para um pastor casar. Mas não só um pastor, né? Qualquer pessoa. Então, a gente tem que olhar esses indícios, né? Observar a pessoa para a gente se aproximar dela. Mesmo, repito, mesmo que ela não pareça ser tão atrativa, e não estou me referindo a relacionamento amoroso, estou me referindo à amizade mesmo, né? Tem gente que é atrativa, que é brincalhona, que não sei o quê, é divertido e popular, e às vezes crentão não é tanto. A gente observa isso e fala, cara, não é por interesse que vamos aproximar dessa pessoa, é porque é uma pessoa que deve ter mais valor, né? Sim. E isso é muito legal, porque quando a pessoa é realmente cristã, ela vai aprender uma das coisas mais necessárias numa amizade, que é perdoar. Então muita gente fala assim, mas meus amigos que não são da igreja são mais legais, ou me tratam melhor, o pessoal da igreja pega muito no meu pé e me julga. Tem muito esse negócio, me julga, me julga. Cara, não é julgamento. Algumas vezes é, mas às vezes não é julgamento, é a pessoa te aconselhando, te advertindo. Perfeito. E tem uma coisa que é difícil o pessoal que não é da igreja fazer, é perdoar. Falha com eles para você ver se vão te perdoar. Mas o pessoal da igreja, não. Apesar de ter muitos defeitos, te perdoam. Te dão uma segunda chance. Então, por isso, não tem lugar melhor de procurar amizade do que dentro da igreja, né? Com o pessoal da igreja. Tem vários defeitos, vários problemas, tem todo tipo de gente, tem gente falsa, tem gente que trai, tem. Mas as melhores pessoas também estão nesse ambiente, estão ali. Pastor, que incrível, viu? Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu acho que esse ponto aí que o senhor tocou é algo muito importante, porque talvez alguém esteja pensando assim, mas a galera da igreja me julga, tal, né? Alguns amigos, aqueles que são da igreja. Esse é o ponto que o senhor tocou, que eu achei muito interessante, de mostrar o seguinte, não é julgamento, a pessoa se importa com você, né? É claro que alguns podem ser fora da casinha, poxa, em todo lugar tem gente fora da casinha. Tem na igreja, tem muitos mais fora da igreja, mas em todo lugar tem assim. Mas muitos, quando fazem algum tipo de comentário, eles estão visando o seu bem. Eles querem o melhor para você, né? Uma vez, um professor na faculdade, ele falou o seguinte, olha, cuidado com as pessoas que só dão tapinha nas costas. Cuidado. Cuidado com pessoas que dão tapinha nas costas. Porque aí, meu brother, meu Olha, pastor amigão... Mauri, deixa eu te interromper, tem um texto bíblico em Provérbios, eu não sei exatamente
onde está em Provérbios, mas está nesse Aham. livro, que diz que é melhor a ferida de um amigo do que o beijo de um inimigo. Nossa, Que louco, né? olha só. Gente, pode repetir o texto, pastor? Melhor É uma. a ferida Aham. de um amigo do que o beijo de um inimigo. Uau. Olha, para você que está assistindo aí, que está acompanhando nosso bate-papo, vou falar igual o pastor Aminha rodou. Pega a ideia, anote isso aí, viu? Pega a Cuidado. ideia, irmãozinho. Pega a ideia, irmãozinho. Ele sempre falava isso pra gente. É melhor uma ferida de um amigo do que um beijo de um inimigo. Então, por favor, toma isso como um critério para suas amizades, tá bom? Toma isso aí como critérios para sua amizade. Pastorzão, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo sobre amizade. Eu acredito que tem aí várias perguntas, a galera está interagindo. Mas eu gostaria que o senhor deixasse aí um conselho final, um resumo, talvez aí sobre a questão da amizade, o nosso relacionamento com Cristo, para a galera que está acompanhando a gente. Beleza, beleza. Olha só, gente. É importante entender que todo mundo precisa de amigos, de pessoas próximas. Deus nos deu, primeiramente, o núcleo familiar, que é o núcleo de maior amizade e o mais necessário para a gente ser feliz. Só que, mesmo as pessoas vindo de uma família muito boa, precisam também de outras relações de amizade. E, especialmente, pessoas que vieram de uma família complicada, essas precisam ainda mais de amigos e de bons amigos. Sim. Então, eu vou encerrar falando, repetindo o que falei bem no início. Seja um bom amigo para atrair boas pessoas na sua vida, tá? Seja leal, se sacrifique, tenha afeto pelas pessoas, mas também permita que as pessoas boas se aproximem de você. E como é que você faz isso? Olha só, vou voltar de novo à ilustração do namoro, né? Uma menina quer namorar, sei lá, tá com 20 e poucos anos já, quer arrumar alguém e tal, tá se sentindo sozinha. E aí não tá encontrando. O que é que ela faz? A estratégia dela é muito simples. Ela começa a tirar foto com biquinho, sensuais, mostrando o corpo, colocando roupa curta, andando por aí com roupa curta. Aí eu pergunto, que tipo de menino vai se aproximar dessa menina? Que olhar as pessoas que estão olhando para ela vão ter por ela? Né? Então, as pessoas que vão se aproximar dela é com desejo sexual só, com interesse sexual. Então, esse tipo de pessoa que vai se aproximar. Por quê? Porque ela está demonstrando sexualidade, pessoas que querem sexualidade, só sexualidade estão vindo para ela. Então, a gente atrai aquilo que a gente demonstra. Sim. Então, se a gente demonstra lealdade, fidelidade, amizade, afetividade, bondade, são essas pessoas que vão se aproximar da gente também. Entende? Pode vir o interesseiro, mas o interesseiro, se você se sacar, se afastar dele também, logo, logo ele vaza. Mas se a gente demonstrar bom comportamento, boas pessoas virão. Boas pessoas virão. Maravilha. Você falou de cinema, né? Muito curioso. No cinema, cara, os grandes nomes do cinema, da história, são todos amigos. De infância. Ou de faculdade, pelo menos. Então, Walt Disney, os caras que criaram Pernalonga, que criaram Pica-Pau, eram os principais desenhos que a gente conhece aí. Todos eles eram amigos em um certo tempo. Olha que louco. Tá tudo muito junto. Atrai pessoas junto, próximas. Aí você tem o cara que criou Star Wars, Steven Spielberg. Star Wars foi George Lucas, né? Spielberg, Kubrick, né, que é considerado o maior diretor de cinema da história. Todos eles eram amigos também. Olha que louco isso. Em algum tempo, não eram nem famosos, mas eram amigos. Então você percebe que existe uma sinergia, uma aproximação de pessoas iguais. O segredo para ter bons amigos é ser um bom amigo, especialmente um amigo de Cristo, né? Uma pessoa próxima de Deus, para atrair pessoas assim. Perfeito. Então, por isso que muita gente fala, mas eu não consigo bons amigos. Seja uma pessoa cada vez melhor.
Demonstre isso para as pessoas. Essas pessoas vão se aproximar de você. Obviamente que tem pessoas que têm uma personalidade mais vibrante, que aproxima mais as pessoas, e tem pessoas que são mais tímidas. Respeite a sua individualidade, seu comportamento, o jeito de ser. Não tem que ser o outro. Mas os princípios de Gálatas 5. Posso ler? Para encerrar? Por favor, Deixa eu pastorzão. abrir aqui. Gálatas 5, que é o fruto do Espírito, né? Isso aqui é que atrai boas amizades. Vou ler. Gálatas 5, a partir do versículo 22, que diz assim, ó. Mas o fruto do Espírito é um fruto que se manifesta de várias formas. É como uma laranjinha que tem vários gomos. Está tudo junto. Sim. Então, quer dizer, a gente tem que ter tudo isso aqui. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Está aqui o segredo para ser um bom amigo. Amigo de Cristo. Maravilha, pastor. A gente vai chegando ao fim do nosso bate-papo do Porão Jovem. Eu espero que você tenha percebido que, mais do que esperar ter bons amigos, você deve ser um amigo bom. E que o melhor amigo é Jesus Cristo. E Ele é o seu amigo. O Valmir falou, perder os amigos ao escolher Jesus. Mas Ele é realmente o meu amigo. É isso mesmo, tá bom? Lembre que Jesus é o seu melhor amigo e que Ele vai estar com você sempre. Pastor Bruno, obrigado pela presença. A gente tem 45 segundos para a live terminar aqui. Então, muito obrigado. Que Deus continue abençoando o senhor, sua família, Amém, seu a todos ministério. nós. Tá bom? Vamos Pastor orar? Mauri, o pessoal está no Instagram aí, né? Aham. Então deixa eu fazer um jabá. Segue a gente lá no Instagram. Eu acho que vocês não estão conectados no meu canal do Instagram, então tem que dar meu arroba, né? Isso. Eu vou publicar aqui, pastor, no grupo do Porão Jovem, o Sem Caixa, né? Na verdade, o Sem Caixa deu uma paradinha. Então a gente está com outro domínio agora. Eu estou terminando de escrever aqui, peraí. E vou colocar na tela aqui. Maravilha. Pronto. Tá meio ruim, mas acho que dá para ver. Dá para ver? Da Bruno Cross Oficial. Isso aí. Maravilha. Bruno Cross Oficial. Galera, segue aí. Esse pastor é bênção pura. Pastorzão, Deus te abençoe, viu? Obrigado por estar com a gente. Um abraço. Valeu! Muito obrigado, pastor Mauri, pelo convite também. Foi uma honra. Prazer foi nosso, pastor. Porão Jovem, a gente fica por aqui. Deus te abençoe, faça as boas amizades e principalmente seja um bom amigo e aceite a amizade de Jesus. Deus te abençoe e até o nosso próximo Porão Jovem. Vamos orar para terminar? Senhor, que o Senhor seja o nosso melhor amigo a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, até sábado que vem.